Boa tarde, eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar um pouco sobre um painel de controle, né? Eu desenvolvi esse painel como um teste para depois ser aplicado e como painel de teste todos os dados são fictícios, as informações dele também. E eu vou mostrar um pouco sobre como funcionam os gráficos, como utilizar e como fazer a leitura deles. Eu acho que é bem importante ter esse treinamento, eu vou fazer algo, tentar ser rápido, né? Para ir bem direto ao ponto, mas eu acho importante colocar algumas considerações, principalmente para quem nunca utilizou um painel de controle. Então, um painel de controle é um dashboard, ele reúne várias informações e vários indicadores, né, para eu poder gerir meu negócio e fazer a gestão do meu time. E hoje ele foi desenvolvido com uma ferramenta que chama Power BI, é uma das principais ferramentas de inteligência de negócio que tem no mercado. E a maior facilidade deles são os filtros cruzados e as diversas informações que eu só consigo tirar de um painel único, né? Então aqui no caso, como eu falei, ele é um painel fictício, né? E eu tenho as opções de ver meus resultados comerciais, tanto em litragem quanto faturamento, ver um pouco sobre minha carteira de clientes, entender sobre os produtos e minha lucratividade. Então vamos entrar primeiramente aqui na litragem. Então, olhando aqui, a primeira coisa que eu preciso me perguntar é qual o período de tempo e onde eu estou vendo essas informações, né? Então aqui eu já tenho um painel onde ele está me mostrando qual a minha litragem por ano e mês, e eu tenho os meses de 2020 e 2021. Então, aqui eu tenho dois filtros em cima, então os filtros eu tenho filtro por categoria, se eu apertar aqui, eu tenho por cerveja e chopp, são as duas categorias de produtos que eles comercializam. E o ano, realmente 2020 e 2021. Então aqui, se eu der uma olhada nesse cartão que está aparecendo litragem, ele está me falando da litragem dos 2 anos juntos. Se eu filtrar aqui o ano de 2021, ele vai me mostrar somente o ano de 2021. E o mais interessante, como eu falei, num dashboard, é que ele tem filtro cruzado. Então, a partir do momento que eu coloquei o ano de 2021 ali, ele refletiu em todos os outros visuais. Então, vamos tirar e deixar selecionado todos, né? Falando um pouco sobre os visuais. Aqui eu tenho um cartão, aqui eu tenho um gráfico de pizza, ele é bem intuitivo, né? Então, ele mostra quanto que vendeu nesses 2 anos nessa equipe que é o roxo aqui é account, no bege é o on-trade, nos azuis é o franquia e o off-trade. Quanto vendeu ao todo, quanto que representou do total. E claro, com um filtro cruzado. Então, se eu quiser aqui só na categoria cerveja, eu tenho aqui que a minha franquia representou, ela nem aparece aqui, né? Então a minha franquia representou só 2,78%. Se eu vier aqui no chopp, eu vou ver que a minha franquia já representou 28,68%. Então, conforme vai alterando os filtros, ele vai filtrando todos os visuais e vai dando as informações correspondentes. Eu tenho um ranking de clientes, então se eu quiser um ranking de clientes por carteira, por exemplo, eu clico aqui na minha representatividade, ele já vai filtrar e vai aparecer quais os melhores clientes da minha carteira off-trade que está selecionado. Quero por carteira, então minha carteira é assim, quais são os melhores clientes, aparece aqui quais são os melhores clientes e já filtra os outros relatórios. É bem simples e eu acho que é bem intuitivo. Aqui eu tenho alguns botões e algumas setas que me ajudam a fazer filtros por tempo. Então, toda vez que eu tenho um gráfico que eu consigo fazer a leitura por tempo, né? Então, como esse daqui, que é uma evolução de quanto eu vendo de volume por mês, eu vou ter esses botões. Então, se eu vier aqui para cima, eu tenho por ano. Cliquei aqui, eu vou ter um modo de análise, né, que ele clica e eu vou fazer o foco aqui no ano selecionado. Então, 2020 ele vai selecionar. Para voltar lá para ver os anos, então é só clicar para aqui. E aí ele vai mostrar correspondente por ano, né? Então aqui eu vendi 870 mil litros, aqui eu vendi 240 mil litros. Clicando aqui, então em 2021 eu tive isso. É basicamente o mesmo filtro aqui do ano, né? Mas aí eu faço o filtro no gráfico. Esse terceiro botão ele é um pouco diferente. Então ele vai para o próximo nível de hierarquia, mas ele soma as informações. Então aqui, vamos fazer o filtro aqui de 2020 primeiro. Então aqui em fevereiro eu vendi 8 mil litros. E aqui em fevereiro de 2021 vendi 49 mil litros. Se eu clicar esse terceiro botão, ele somou meus 8 mil litros com os 40 mil litros do
de 2021 e deu meus 50 mil litros aqui. Então ele vai somar as informações, ele realmente soma. Então aqui eu tenho no quarto botão a minha hierarquia. Na hierarquia ele vai mostrar então tanto o ano quanto o mês. As análises que eu acho mais útil, né, claro, são análises anuais e aqui o mês e o ano. Então aqui eu tenho 2021, então a partir de janeiro, né, e aqui eu tenho 2020 até dezembro. Aqui eu tenho mais um foco que eu tenho mais uma questão aqui que eu posso utilizar. Aqui eu posso colocar filtros, então no caso eu posso verificar quais filtros estão aplicados, né? Então aqui, passei o botão em cima, ele está me mostrando, não existem filtros aplicados nesse visual. Se eu colocar aqui, né, 2021, e selecionar aqui, então ele aparece, ano é 2021. Então eu acho que isso é bem importante para você se localizar às vezes, né? Então, é que você pode fazer em todos eles. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, Bardomou, ele vai selecionar os outros visuais, né? E aí quando eu aparecer aqui, ele me mostra que o filtro que está incluso é o filtro do Bardomou. Esse outro modo aqui é o modo de foco. Então, quando eu clico nele, ele me aparece só aquele gráfico que eu quero analisar. Ele dá o foco nele. E ele vai carregar todos os filtros mostrados anteriormente. Então, se eu clicar aqui no Bardomou, novamente, e entrar nele, ele vai me mostrar quanto que o Bardomou vendeu nos anos 2020 e 2021. Se eu quiser ter certeza, é só verificar aqui no filtro. Deixou o botão em cima, ele já aparece qual filtro que está sendo utilizado. Quero tirar o filtro, clica em branco. Quero colocar mais de um filtro, é possível? Sim. Eu só aperto o Ctrl. Então eu quero saber os 5 principais clientes aqui, quanto que eu vendi. Então aperta o Ctrl e você consegue selecionar seus 5 principais clientes, qual a representatividade deles, de quais carteiras eles pertencem e qual a minha litragem no ano, né? Então, tirando aqui, olha, já fazendo uma análise, eu vendi ao longo de 2 anos 1 milhão e 100 mil litros. Se eu pegar os 5 principais clientes, só eles representaram 33 mil litros, né? Então, um pouco mais de 30% aí do meu resultado total. Beleza? Então aqui tem primeira visão por litragem, aqui eu tenho uma visão por faturamento, mesma coisa. Aqui eu também tenho, quando eu deixo em cima da barra, né, você vê que tem algumas informações. Então aqui eu tenho a informação padrão do visual, tenho a equipe de venda, quanto que representou o faturamento, né? Mas se eu clicar aqui nesse faturamento por ano, eu tenho o meu ticket médio e os top 5 produtos vendidos naquele mês. E aí, como tudo no Power BI, né, como tá esse relatório está configurado dessa forma, eu tenho o filtro cruzado. Então, se eu quiser ver aqui quanto que meu time de off-trade vendeu, um ticket médio, eu consigo. Então, foi um ticket de R$ 4.700 aqui no mês de dezembro, R$ 5.000 no mês de novembro, e os principais produtos estão aqui também. Então, vamos mudar de time, né? Então, vamos aqui para franquia. Se eu quiser ver aqui, então eu só tenho 4 clientes, mas cada um desses clientes tem um ticket de média de 61 mil em média, em dezembro, ou 55 mil em novembro. Então é bem importante você ter esses visuais e esses complementos e entender muito bem os filtros. Tá na dúvida sobre os filtros? Só verificar aqui, passa por cima. Quer tirar o filtro? Aperta numa área em branco do visual, né, que ele vai tirar os filtros. Indo aqui para a parte de clientes, então eu tenho, por exemplo, o número de PTVs positivados. Quero ver qual a minha comparativa por ano, porque aparentemente 2021 eu vendi para muito mais clientes que 2020, certo? Volta aqui. Não, errado. Então, em 2020 eu vendi para menos clientes do que em 2021, mas em 2021 eu tive uma positivação maior mensal dos clientes. Então, por isso que é importante. Às vezes, alguns gráficos podem nos confundir, nos dar a percepção errada. Então, eu vendi para mais clientes em 2020. Vamos voltar aqui na nossa visualização, né, com todos os anos e meses expandidos. Então, aqui, se eu quiser ver só em dezembro, qual as cidades que eu atuei, cliquei aqui em dezembro. Apareceu que eu positivei 215 canais. Qual a carteira que positivou, né? Então, se cada carteira for para um vendedor, vai aparecer aqui. Quanto foi o meu segmento de clientes, então eu vendi para 60 mercados, 45 bares, 34 adegas, e quais são as cidades que estão esses meus clientes.
Quero saber em São Paulo como que tá a minha carteira. Então, em São Paulo eu tenho mais bares e mercados, né? Na carteira em geral, eu atuo mais em supermercados, mas em São Paulo em si, o supermercado está em quarto, depois de bar, mercado e adega. Então, por isso que é interessante, é fácil fazer, muito mais fácil fazer a análise quando você está com um dashboard, né? Por último, vamos ver aqui a questão dos produtos. Então, nos produtos, eu tenho aqui minha representatividade, né? Então, por estilo, quanto que tem por SKU e por categoria. Então, se eu clicar aqui no Shop, ele aparece o meu ranking, basicamente, né? De quais shops eu vendi mais. Cerveja, ele vai aparecer aqui. Esse filtro aqui, ele é igualzinho a esse filtro aqui, tá? Então, filtrando por visual, filtrando por um filtro suspense, não vai fazer diferença. Cliquei aqui no meu estilo Pilsen, ele já vai aparecer, então, quanto que foi a litragem por produto do Pilsen. Novamente, quero visualizar o foco, ele aparece aqui o foco. Esses três pontinhos, eles mostram algumas outras questões. Eu posso, por exemplo, exportar os dados para o Excel, eu posso obter um destaque, então ele vai mostrar somente aquilo ali, né? Ou eu posso reclassificar o eixo. São opções que realmente não é muito utilizado. Mas eventualmente eu posso querer exportar para um Excel para exportar os dados, né? Então eu posso mudar para um Excel aqui ou para um CSV para fazer uma outra análise ou para colocar numa apresentação. Eu particularmente não utilizo muito também. Então, só para dar uma olhada também na questão de lucratividade, aqui eu fiz uma única questão diferente, então os gráficos e todas as outras já foram mostrados, né? Mas aqui eu tenho um gráfico de preço médio por litro, e se eu clicar aqui em unidade, eu vou ter o preço médio unitário. Também posso selecionar aqui, então se eu quiser saber o meu preço médio unitário, então aqui no título do gráfico você consegue visualizar o que você está vendo, né? Então, no unitário da cerveja, ele está mostrando aqui. Se eu quiser no Shop, ele me mostra aqui. Então, eu acredito que não tem muito segredo, mas é bastante importante para análise, né? Pegar e compreender e gastar um tempo entendendo os números dos gráficos, né? Quero voltar para qualquer outro lugar, então no caso aqui tem um menu, pode vir indo visualizando pelo menu. Ou indo na capa, né? Na capa eu já consigo clicar direto e ir para a página desejada. Bom, espero ter sanado as dúvidas de como ver e como analisar e interpretar, usar um pouco, né, um dashboard do Power BI. E qualquer dúvida, fica à vontade de entrar em contato, beleza? Valeu, muito obrigado aí pela atenção.